Eu gostaria de falar nessa noite com vocês sobre o nosso relacionamento com o Senhor. Porque quando a gente começa a se relacionar com Ele, não dá para ser a mesma pessoa, é impossível. Eu não posso ser o mesmo Rafael que eu era há um ano atrás, eu não posso. Eu preciso, esse Deus, ele é vivo. Esse Deus, ele se move, ele tem um desejo no coração dele. E se eu me relacionar com Ele, eu vou acessar o coração, eu vou saber quais são os desejos. Eu não vou conseguir ter uma vida assim, como o mundo diz, né, uma vida normal. Eu já falei para vocês aqui, repito, falo por onde eu tenho passado, que não dá mais para desejar a minha vida. Nossa, Rafael, mas que bênção, né? Você tá lá e fazendo tudo isso, e mesmo doendo, mesmo com saudade de casa, mesmo com saudade de tantas coisas, com algumas privações, mesmo com tudo isso, não dá mais para ter a minha vida. Não dá mais para me ver numa vida antiga. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele é um Deus de novidade de vida. Ele é um Deus que, não está escrito na palavra que do nosso interior fluiriam rios de água viva? E por que a gente ainda depende de tantas coisas do passado, ou de tantas coisas que uma vez, um dia o Senhor falou? Amém, Ele fala, Ele é vivo. Ele nos tocou há 10 anos atrás, Ele nos tocou há 3 anos atrás, mas eu tenho certeza que Ele deseja nos tocar de uma maneira nova. Não que nós vamos, então a Bíblia é velha, vamos deixar para trás. O Rafael está falando de uma nova doutrina, não. A doutrina é a mesma, a Bíblia é a mesma, mas o relacionamento com Ele é diferente. Eu sei que existem pessoas aqui com muito mais experiência do que eu. Existem pastores, existem pessoas aqui, com muitos anos de igreja. E eu quero dizer para todos vocês, do mais novo, na fé, aos mais experientes, que Deus tem algo novo para nós. Deus tem algo novo. Não que a gente vai jogar fora o passado, o que Ele já fez, não. Mas Ele é vivo. O que a gente pode oferecer nesse relacionamento para Ele? Eu tenho entendido que absolutamente nada. Nós não temos nada de nós mesmos, irmãos. Nada. Nós somos ruins, precisamos reconhecer isso. Nós precisamos nos arrepender, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. De nós mesmos, nós não temos nada. Imagina como fica o meu coração quando eu chego nesses lugares, irmão. Quando eu mandar mensagem, quando eu falar assim, olha, a gente vai ter um prático, a gente vai entrar num povoado, ore pela equipe. Porque imagina o emocional nosso. Um bando de gente, cada um de um canto do Brasil, cada um com uma cultura, cada um com gosto de comida diferente, cada um com valores culturais diferentes, todos longe das suas famílias, todos longe da sua igreja, todos passando por algum tipo de, vamos dizer assim, algumas pequenas privações, porque até as privações é privilégio. Paulo nos ensinou isso, que lá na frente está guardado, na eternidade, um peso de glória que é muito maior do que essas leves e momentâneas tribulações que a gente passa, E imagina como fica o emocional da equipe. A gente chega num lugar desse, a gente tenta ajudar. Às vezes eu só abraço as crianças. E sabe, mas Rafael, você não quer voltar para a igreja? Irmãos, é claro que eu voltaria. Eu amo vocês. Mas o meu lugar é lá. O meu lugar é lá. E o meu coração tem desejado mais. Eu preciso me dar mais. Eu preciso ofertar mais de mim. Eu preciso ir em mais lugares. Eu preciso, pastor, daqui a algum tempo pisar em outras nações, conhecer outros vilarejos. Eu preciso ir adorar a Deus na Índia. Eu preciso um dia de novo, se Deus me permitir, pisar naquela África de novo. Eu sonho com aqueles meninos que eu conheci na África até hoje.
Eu preciso fazer mais, eu preciso me dar mais, eu preciso que a minha família cresça em Deus, eu preciso ver vocês rompendo barreiras, não só na questão missionária, mas de vocês, do dia a dia, dentro da casa de cada um de vocês. A minha oração é essa, que haja uma transformação, que comece como Deus falou, através das famílias, e venha refletir aqui. Vocês querem, e eu sei que vocês querem, por isso vocês estão aqui. Vocês querem uma transformação nessa casa. Amém. Vocês querem uma mudança, vocês querem romper naquilo que vocês almejam. E sabe como isso vai acontecer? Quando começar a acontecer uma mudança em nós. Começa em nós. A minha oração tem sido essa: Deus, eu creio que vai acontecer um avivamento no Brasil. Começa em mim. Deus, eu creio que a nação brasileira precisa se arrepender dos seus pecados. Começa isso em mim. Eu creio que o Senhor vai quebrar, que vai ter gente que vai, aquele que está em cima do muro vai acabar caindo para o outro lado. Aqueles cristãos que hoje em dia nós vemos tanto nos lugares, né, que são falsos, que pregam horrores, que profanam o altar, que não sabem o que estão cantando, que cantam da boca para fora. Isso na nossa nação Deus vai quebrar esses caras, e que comece em mim. Começa em você, igreja. Começa em nós. Não dependa só de uma pessoa, não dependa de um grupo, não dependa. É óbvio, nós estamos debaixo de uma liderança, né? Eu não sou bobo, eu nunca vou fazer nada sem comunicar a nossa liderança, sem comunicar também a liderança da MCM, na qual eu também estou debaixo, submisso a eles. É óbvio que nós vamos nos reportar, que nós vamos ser alimentados por Deus através de alguns garçons, né? Na escola dominical, nos cultos. É óbvio. Mas isso pode acontecer com você também. Nós não precisamos esperar o domingo à noite para chegar ao nosso milagre. Nosso milagre se chama Jesus Cristo, e Ele mora dentro de nós. Relacionamento com Ele. Mas sabe o que nós temos feito? Nós temos entendido sobre relacionamento entre eu para Deus. Eu me relaciono com Ele. Amém. Isso tem que acontecer. Mas eu quero te dizer uma coisa: existe um relacionamento dele contigo também. Amém. E é desse relacionamento que a gente entra agora para falar um pouquinho. Deus tem um relacionamento com a gente. Sabe o que eu tenho falado? Por onde eu tenho passado naquele Nordeste maravilhoso? Que Deus, Ele é especialista em criar ambientes. Hoje Ele criou um ambiente, há um banquete aqui para nós. A minha oração é: Deus, me dá desse banquete, eu quero me alimentar nessa noite. Eu quero mais, eu quero algo novo. Não porque, então agora nós vamos nos mover só de novidades, vamos inventar um monte de coisa. Não é disso que eu estou falando. É novidade de vida em Deus. É saber que Ele prepara lugares, Ele prepara pessoas, Ele prepara ambientes, Ele prepara situações. Ele te coloca no deserto para te ensinar. Se necessário, Ele te coloca na caverna. É bíblico o que eu estou falando. Ele te coloca em dificuldades. Mas então Deus não gosta de mim? Não, Ele te ama e Ele precisa adornar, Ele precisa te bater, Ele precisa te confrontar, Ele precisa tirar as arestas, porque você precisa ser santo, puro, imaculado, sem rugas, para se casar com Ele daqui a pouco. É isso que Ele está fazendo em nós, é esse relacionamento que Ele tem conosco, Léo. Ele prepara ambientes, Ele é um cavalheiro. Eu sempre ouvi falar que o Espírito Santo era um cavalheiro, e eu não entendia isso antes. Ele prepara ambientes, Ele prepara situações, Ele te coloca. Aí você fala, sabe aquele momento que você fala: eu não sei mais o que fazer, né? A gente estava falando disso, né? Eu não sei mais o que fazer, eu não sei como me comportar, eu não sei o que decidir agora. Irmãos, eu estou num momento, ministerialmente falando, que eu estou assim, eu estou sentindo que daqui a pouco vai explodir alguma coisa nesse ministério, irmãos. Tanto aqui na SEM, no Brasil, tá para acontecer um avivamento, uma visitação de Deus. Irmãos, nós conhecemos profetas que ninguém conhece lá no Nordeste, eles estão escondidos. Eles não fizeram nenhum livro, eles não estão com o vídeo com um monte de visualização no YouTube, eles não têm vida pública.
E a única coisa que eles têm falado, haverá uma visitação. Haverá uma visitação nas igrejas. Vai começar nas igrejas, vai começar individualmente, né? Começa em mim, começa na minha casa, né? Se junta com quem é da sua família, começa a orar, começa a interceder, começa a falar: Deus, me quebra, me perdoa, eu sou ruim, eu tenho inveja, eu tenho orgulho, né? Eu sou mesmo ruim, eu minto, eu fofoco, Deus. Eu fofoco, a hora que eu ver eu já fofoquei, eu já passei. Começa a fazer esse tipo de oração, que nós vamos ver uma igreja transformada, nós vamos ver as nossas famílias transformadas. Mas e os problemas que a gente passa, né, Maria Helena? As dificuldades, sabe como você vai superar isso? Entendendo como Ele se relaciona com você nessas dificuldades. Eu sei as minhas dificuldades, eu tenho lutado com elas todos os dias lá. Em 2 anos, eu tive vontade de voltar 2 vezes, de desistir. Eu falei: não consigo, eu vou voltar, eu não consigo. Mas aí alguém vinha se relacionar comigo. E alguém chamado Espírito Santo falava: não, mas você não consegue mesmo. É assim que tem que ser. Eu consigo. Eu sou a sua força, comunidade evangélica. Eu sou a mudança que você espera, comunidade evangélica. Eu tenho a transformação para a sua casa, para a sua família, para o seu jeito de ser. Você que não se suporta, você que não gosta de você mesmo, eu tenho a transformação para você. Isso Ele fala conosco. Oh, meu Deus. É um relacionamento de mão dupla, irmãos. Não é só você se relacionar com Ele, Ele se relaciona contigo. Você quer ver uma coisa? Como que começou a história de Adão e Eva? Em um jardim que Deus criou, que Deus organizou. Um jardim onde? Num lugar chamado Éden. Um jardim dentro do Éden. Ele criou um jardim para o ser humano. Isso é lindo. Ele criou um ambiente. Era puro, não tinha pecado, era perfeito. Alguns teólogos dizem que Adão talvez pudesse ter usado 100% da capacidade cerebral, porque Deus criaria algo perfeito, algo, né, não criaria um cérebro para trabalhar 3% só, como nós. Por isso Ele teria, né, conseguido dar nome a todos os animais que a gente conhece hoje. Deus, Ele cria ambientes desde o começo. Ele criou um jardim perfeito, um lugar protegido, um lugar onde Ele vinha toda a viração do dia para se relacionar com aquilo que Ele tem de mais precioso, que somos nós. Naquela época Ele tinha criado Adão, Ele vinha se relacionar com o homem. E sabe por que a gente ainda patina, a gente ainda não rompe, a gente ainda não consegue alcançar aquilo que a gente está buscando? Porque a gente sai desse jardim, a gente sai da vontade dele, a gente sai da proteção, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer inventar um monte de coisa. A gente é especialista, Giba, em complicar as coisas de Deus, em complicar o Evangelho. O Evangelho é poder, o Evangelho é um abraço, o Evangelho é uma comunhão, é dar outra face, o Evangelho é novidade de vida. Deus te fala uma coisa hoje, amanhã Ele já está te colocando outra, Ele já está te ensinando, Ele está te esticando, Ele está forjando você, preparando você, te dando vestes nupciais. Quem não tiver essas vestes, meu irmão, não casa, é bíblico. Nós não percebemos que Ele se relaciona conosco também. O relacionamento com Deus é uma mão dupla. Abra sua Bíblia em Oséias 6:3. Oséias 6:3. Ezequiel, Daniel, Oséias. Oséias 6:3 diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Vamos parar aqui um pouquinho.
Em algumas versões está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa palavra conhecer, irmãos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse conhecer no original é um termo chamado Yadba. Esse termo Yadba no original, ele pode ser adaptado e utilizado em mais de 800 casos. Ele tem várias conotações, vários significados, não significados, mas aplicações, né? Mais de 800 aplicações esse conhecer tem, mas eu quero citar apenas 4. Yadba, desculpa. No original pode ser traduzido como experimentar, vivenciar. Você vai achar isso aí na Bíblia, Márcio, porque eu peguei dessa Bíblia. Tornar-se conhecido. Yadha. Tornar-se conhecido e se dar a conhecer. E relacionar-se. Fala de relacionamento. Não é um conhecer de você ouvir falar. É de você experimentar o gosto. Qual é o gosto? Uma vez eu preguei isso num congresso de jovens, lá em Barbalha, pertinho de Juazeiro. Qual é o gosto de Deus? Quem aqui já provou? Preguei, estava falando com os jovens. E esse termo, Yadha, é isso? Yadha. Ele vem de experimentar, vivenciar, tornar-se conhecido, dar-se a conhecer, relacionar-se. E é isso que a gente precisa. Através do nosso relacionamento com Deus, a gente vai ser transformado. A nossa igreja vai ser transformada. As igrejas, né? Nós temos orado todos os dias por um avivamento, todos os dias por uma transformação da igreja, por uma motivação, por um propósito celestial, para que as igrejas, para que os pastores, para que os membros, né, se arrependam e andem em consenso com a palavra, né, andem alinhados com Deus, vivam, né, uma vida plena em Deus, porque é isso que é avivamento, né, em poucas palavras. E agora eu gostaria que vocês abrissem em Ruth, que é o último texto que eu vou compartilhar com vocês. Ruth. Ruth é o 8º livro da Bíblia. Ruth. Todos nós conhecemos o plano de fundo, né, desse momento. Existia ali uma mulher chamada Noemi, né? O livro de Ruth. Não, acho que a gente nem vai precisar ler. Eu só vou falar algumas coisas aqui a nível de que eu preciso estabelecer com vocês. A gente vai ler só alguns trechinhos pequenos. Pano de fundo, né? Noemi está ali com 2 moças. As 2 haviam perdido os seus maridos, né? Eles haviam morrido. Essas moças estavam servindo Ruth, estavam com elas, né? Servindo Noemi, desculpa. E em um certo momento essa Noemi, ela falou assim: olha, né, vamos se despedir, né, vocês podem fazer o que vocês quiserem, né? Olha o verso 6: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, né, estou no capítulo 1, versículo 7, agora verso 8, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês, que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não,
voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, verso 11, voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? E aí começa esse diálogo, e aí um pouquinho mais ali na frente, verso 13, verso 14, elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa, que era uma dessas mulheres, né, que estava com Noemi, depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Em algumas versões fala que Ruth apegou-se a ela. Irmãos, a interpretação da Bíblia é feita por várias leis, né? Existem várias leis de interpretação, e uma delas é a lei da tipologia. Existem tipos na Bíblia. Noemi é o tipo do Espírito Santo, é a figura, para alguns estudiosos, é a figura mais forte relacionada ao Espírito Santo no Antigo Testamento. Noemi é uma tipologia, é uma exemplificação do trabalho do Espírito Santo. Incrível, porque nesse momento onde fala, mas Ruth apegou-se a ela, essa palavra apegou-se no original, ela faz menção ao betume, aquele material que era utilizado para colar coisas, que, tipo, imagina um super bonder da época, que não ia sair nunca mais, que não ia descolar nunca mais. Apegou-se a ela, no original faz menção ao betume. Para vocês terem uma ideia, essa foi a mesma palavra no original utilizada lá em Gênesis, quando Adão uniu-se a Eva. É a mesma palavra no original, faz menção a uma ligação que nunca mais vai se desfazer. Essa é a ligação que o Espírito Santo, esse é o relacionamento que ele tem comigo e com você. A figura de Noemi aqui nesse momento, né, tipificando o Espírito Santo, falando que Ruth chegou e falou, não, né, aqui mais para frente fala no 16, Ruth porém respondeu, não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe, aonde fores irei, aonde ficares ficarei. Em algumas versões, né, não me instes em te deixar, não fale repetidamente, esqueci agora algumas palavras, né, não me instes, não me obrigue, não me force, é isso mesmo, né? Irmãos, há um relacionamento do Espírito Santo conosco, e essa união, esse relacionamento é como um betume. Nada pode te afastar, nada vai fazer com que ele te ame menos ou com que ele te ame mais. Ele simplesmente te ama, ele simplesmente nos ama. Ele não nos aponta o dedo, ele não nos incrimina, ele não nos condena. Quem faz isso é o nosso inimigo. A palavra do Senhor fala em João 3,17, né, que ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar. Há um relacionamento dele para contigo, como o relacionamento de Noemi e Ruth, como um betume, como a junção de Adão e Eva, lá naquele lugar chamado, né, um jardim ali do Éden, um lugar perfeito. Há um lugar, há um jardim para cada um de nós, há um lugar no reino espiritual de relacionamento. Sabe aquela música que fala um lugar, né, de alegria em meio à dor, né, de alegria em meio à guerra, há um lugar, né, de descanso em meio à batalha. Deus precisa e quer te levar para esse lugar. Feche os seus olhos. Nós vamos daqui a pouco servir a ceia. Eu só quero orar com vocês. Fique em espírito de oração. Eu quero ler algumas coisas bem rápido para vocês. De algumas pessoas que se relacionaram com Deus nesse nível. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Existiu um jovem nos Estados Unidos chamado David Briner.
E ele morreu muito cedo, muito jovem, antes dos seus 30 anos. E ele costumava orar muito, viu, Léo? Ele costumava orar muito, esse jovem, David Brainerd. O sogro dele pegou o diário dele, fez algumas adaptações e publicou o diário dele. O diário de David Brainerd. E eu tenho algumas palavras desse jovem, desse homem de Deus, né? Desse grande jovem, grande pequeno homem de Deus. Existem relatos, irmãos, que David Brainerd, ele orava manhã, tarde e noite. Ele tinha uma vida de devoção, de oração, de entrega enorme. Em alguns momentos do diário dele você lê o seguinte: essa manhã iniciei o meu dia no meu a sós com Deus, no meio das árvores, onde supliquei as doces consolações do Espírito Santo, onde orei para que o Senhor me transformasse. Aí no mesmo dia, dia 25 de outubro, por exemplo, à tarde, no mesmo dia, estava eu à tarde em constantes orações, em constante gemido e clamor, desejando ter mais de Deus. Aí no mesmo dia 25, à noite, escrito no diário dele, encerrei o dia agonizando ter as doces consolações do Senhor, temendo que Ele não me aceitaria por quão fraco e pecador eu sou. Irmão, se esse jovem dizia isso, imagina eu, o que eu vou falar para Deus? Olha o que ele escreveu, irmãos. David Brainerd: enquanto orava numa manhã, tive uma deleitosa esperança de chegar ao mundo celeste. Eu ainda não conheço esse relacionamento com Deus. Eu preciso conhecer esse nível, porque ele existe. Alguém já acessou isso em Deus. Se alguém conseguiu, e era um jovem que tinha todas as suas limitações e dificuldades, por que a gente não pode também alcançar um lugar assim em Deus, em relacionamento com Ele? Olha isso: desejei e ansiei pela vinda do meu querido Senhor. Desejei juntar-me às hostes de anjos em louvores, totalmente livre da imperfeição. Oh, o bendito momento se aproxima. Irmãos, ele tinha uma doença, se eu não me engano, tuberculose. Ele viajava a cavalo no Texas, no meio das florestas, chovendo, com sol. Existem relatos que esse jovem chegou a andar a cavalo 5.000 quilômetros para alcançar um grupo de índios. Irmão, 5.000 quilômetros, você pega um cavalo, você vai lá me ver, me dá um abraço em Juazeiro e volta. É isso. Ele ia cuspindo sangue de cima do cavalo, pastora. Só que quando esse jovem chegava, descia do cavalo na aldeia e abria a boca, o sobrenatural de Deus acontecia. Irmãos, a gente precisa ter um relacionamento onde o Espírito Santo não resista a gente. Ele não suporta, ele fala: meu Deus, essa minha filha está orando de uma força, de uma intensidade, de uma pureza, de uma vida comigo. Eu preciso ir até ela. Ele não vai resistir a gente, como ele fez com Enoque, como ele fez com tantos, que ele não resistiu, ele levou para ele. Olha o que esse jovem falava: oh, o bendito momento se aproxima. Ele sabia que ele ia morrer ali no meio daquelas florestas, no meio dos índios. Tudo quanto quero é ser mais santo, mais parecido com o meu querido Senhor. Oh, quero muito a santificação. Minha própria alma anela pela completa restauração da bendita imagem de meu Salvador, a fim de que eu esteja pronto para os benditos aprazimentos e atividades do mundo celeste. Olha o que ele fala nesse outro trecho: ó vós anjos, glorificai-o incessantemente, e se possível, prostrai-vos diante do bendito Rei do céu. Anelo participar convosco, e se possível, ajudar-vos. Eu não conheço esse relacionamento.
Eu tenho chorado naquele quarto sozinho, em Juazeiro, falando: Deus, me dá um relacionamento como esse. Eu preciso disso. Até agora viajei a cavalo por cerca de 5.000 quilômetros. Existe um relato dele que ele chegou em uma aldeia, irmãos, e pregou. Pela primeira vez o evangelho chegou naquela aldeia. Ele pregou. Depois da pregação dele, várias pessoas se renderam ao Senhor. Mas o que chama a atenção nesse relato desse dia é uma mulher, uma senhora, que ela vai, ela aceita, ela é salva, ela quer o evangelho, ela recebe a salvação, e ela passa aproximadamente 2 horas urrando, gritando para que Deus levasse ela logo, porque ela tinha conhecido um amor tão fascinante, uma divindade tão perfeita, tão santa, tão majestosa, que ela tinha medo de continuar viva e pecar e desagradar esse Deus que tinha sido pregado pela primeira vez para ela. O que falta em nossas pregações, pastora, para começar a acontecer isso? Porque eu quero começar a ver isso aqui, eu quero começar a ver isso no Nordeste, eu quero começar a ver isso nas nações. Eu preciso ver isso. Eu tenho falado para Deus, eu não devia falar isso na frente da minha mãe, que eu estou disposto a dar minha vida para que isso aconteça nas nações. Eu estou disposto a dar minha vida para ver isso acontecer pelo menos uma vez. Meu Deus, aquela mulher ficou 2 horas agonizando, pedindo para Deus matar ela, de medo, de temor. Mas a gente continua chegando atrasado no culto, a gente não valoriza, a gente canta da boca para fora. Não estou falando de vocês, eu estou falando da igreja, hoje em dia no Brasil, que se diz evangélica. A gente canta o que a gente nem sabe. Quantas vezes eu cantei aqui com vocês, eu tocava bateria, eu nem sabia o que era Santo dos Santos. Quantas vezes eu ministrei, Léo, essa música, Leva-me à Sala do Trono, eu não sabia o que eu estava falando. É algo santo. A sala do trono não é para qualquer momento, não é para todos. Sim, Deus não faz acepção de pessoas, mas você não entra lá de qualquer jeito. Lá há fogo. Há fogo naquela sala. Aleluia. Que consome aquilo que não é de Deus em nós. E se esse jovem que tinha uma vida de oração incrível, depois de ter orado manhã, tarde e noite, antes de dormir, ele falava que tinha medo de não ser aceito, de não ser noiva do Senhor, de Deus encontrar o pecado dele. E o que eu vou fazer então? Irmãos, existem tantos relatos, eu poderia dar vários nomes, vários exemplos, mas não sou eu, não é pelo que eu falo, é pelo relacionamento que Ele tem com cada um de nós. Ele está aqui, Ele tem um banquete para nós hoje. Feche os seus olhos. Onde estão aqueles que ousarão entrar na presença do Senhor? Onde estão os verdadeiros adoradores que adorarão Ele em espírito e em verdade? Onde estão aqueles que ousarão entrar no Santo dos Santos, entrar na sala do trono diante da glória dEle? Onde estão aqueles que mudarão a história da comunidade evangélica missionária com as suas lágrimas? Onde estão aqueles que transformarão a mentalidade da comunidade evangélica missionária, não com acusações, não com murmurações, mas com gemidos no secreto, de porta fechada, dentro das suas casas? Onde estão aqueles que ousarão entrar diante da sala do trono e pegar o fogo que há na presença dele, como Isaías nos ensina? Onde estão aqueles que entrarão e farão o trabalho de um querubim, de um serafim, de pegar brasa viva do altar e espalhar onde estiver, no trabalho,
na sua igreja, onde quer que o Senhor te coloque, na sua casa, com o seu pai, com a sua avó, com o seu filho. Onde estão os corajosos dessa igreja? Onde estão aqueles que estão dispostos a pagar o preço necessário? Onde estão aqueles que não vão mais esperar de uma pessoa ou de outra, mas que vão assumir uma postura de verdadeiros cristãos, intercessores, adoradores, pessoas que têm desespero por Ele, que clamam, que oram, que não conseguem viver sem oração? Um grande homem de Deus chamado Leonard Ravenhill, avivalista, maravilhoso, homem de Deus, servo de Deus, disse que o cristão que não ora já está se desviando. Meu Deus, essa reunião nossa de intercessão precisa ser a reunião mais cheia, mais vigorosa, mais valorizada, onde pessoas vão se ajoelhar aqui e vão começar a falar: olha gente, ouçam o que eu preciso falar aqui, ó, eu pequei, eu sou assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olhem aqui para mim, irmãos, um pouco. Pode deixar, gente, pode deixar. Não precisa liberar não. Olha aqui para mim, irmãos, isso é profético. Sabe o que Deus está esperando de nós? Faz tempo que eu sinto isso. Que cada um de nós um dia peguemos esse instrumento aqui, esse microfone, e venhamos a falar: olha, irmãos, eu errei, eu pequei, eu não tenho essa vida que eu aparento ter, eu tenho inveja, eu fofoco, eu murmuro, eu já levantei calúnias contra os meus pastores, eu já levantei calúnia contra o meu irmão da direita. Esse instrumento está esperando vocês pegarem ele um dia. Para todos nós, pastor, eu acho que a liderança tem maior responsabilidade ainda, né? Nós precisamos um dia pegar isso, pastor Alexandre, pedir perdão para cada um, e se quebrantar e abrir, e falar e tratar, e falar: Deus, sabe por quê, irmãos? Porque avivamento começa assim. Mário Freitas, um grande evangelista, vive nas nações, ele disse, essa frase é feia e é clássica: avivamento se começa com meleca no chão. E é verdade. Nenhum avivamento em toda a história, eu sei o que eu estou falando, eu estou falando com propriedade para vocês, nenhum avivamento começou com festa. Começa com choro, Léo, na reunião de intercessão. Essa palavra se repita algumas semanas com arrependimento de pecado sobre toda a igreja. E a confirmação de Deus. Amém. Isso começa hoje. Amém. A oportunidade é hoje. Amém. Deus possa abençoar. Então, que haja esse tempo hoje de arrependimento da igreja. Deus, nós nos arrependemos, Pai. Deus, está no teu coração nos transformar, Pai. O Senhor ainda não veio com teu juízo sobre nós, sobre a comunidade evangélica missionária, sobre cada um, sobre a minha vida. O Senhor ainda continua com a misericórdia, que é demorada, que é com amor, que é paciente. Deus, não permita, Senhor Deus, que a gente precisa chegar no juízo teu para aprender. Ensina-nos, quebra-nos, Deus. Precisamos nos arrepender por tantas coisas. Oh, meu Deus, existiram tantos homens que tinham uma vida plena, íntegros. A tua palavra diz que Jó era íntegro, homem reto. E ele tinha tanto temor que ele pensava com ele mesmo: será que algum filho meu pecou? Eu vou oferecer um sacrifício a mais, eu vou oferecer sacrifício pelos meus filhos, porque vai que alguém pecou. Olha o temor que ele tinha, Senhor. Gera esse temor em nós, Pai. Hoje é noite de ceia, não permita que a gente tome
o cálice e coma do pão indignamente. Porque a tua palavra diz que esse é o motivo de ter tanto enfermo, de ter tanta gente ruim, assim, enferma, com dificuldades dentro da tua casa, Pai. Ah, Deus, eu sinto um cheiro de fome, há fome nessa igreja pelo Senhor. Se nós não tivéssemos fome, o Senhor até poderia nos deixar, mas nós temos fome, nós queremos ser transformados, há uma vontade de transformação, há um clamor nesse lugar. Existem aqueles que ainda estão dobrando os joelhos, que estão pagando um preço, que estão nas suas casas orando, intercedendo, jejuando. Existe. Como um dia o Senhor olhou para o teu povo e procurou alguém que estivesse na brecha. Ache em nós alguém que esteja na brecha. Chega da religiosidade, chega do passado. O Senhor tem tantas coisas para nós. O Senhor tem nações, o Senhor tem povos, o Senhor tem ministérios. Existem pessoas aqui que vão ser lançadas, que vão entrar em ministérios, em coisas tão profundas. Há um potencial tão grande nessa igreja. Ajuda-nos, Pai. Perdoa o nosso pecado. Ninguém aqui é perfeito. Não existe um justo sequer. Todos nós pecamos. Todos nós temos culpa no que aconteceu com a sua igreja aqui, com a comunidade, com essa quebra, com essa divisão. Mas não dava para continuar daquele jeito que estávamos, Pai. Mas agora restaura a nossa sorte. Ó Deus, restaura a nossa sorte. Tem misericórdia de nós. Queremos aprender, queremos romper, queremos sair da religião, queremos aprender o que é missões. Nós não sabemos o que é missões, nós não sabemos o que muitas pessoas passam, nós não sabemos, nós não sofremos perseguição no nosso país. Existe tanto do teu caráter, tanto da sala do trono que a gente pode ganhar. O Senhor morreu, aquele véu foi rasgado, o Santo dos Santos foi aberto. Existe um lugar de relacionamento contigo que nós precisamos entrar. O Senhor disse para Moisés: suba no monte e fique lá. Esse não é um lugar de passar só de domingo à noite. Não é um fast food para comer rápido da tua palavra e sair correndo. É um lugar de ficar, é um lugar de permanecer. Não importa o que aconteça. Como a nossa irmã disse hoje, se o Senhor curar, se o Senhor não curar, o Senhor continua sendo Deus. Não importa o que aconteça. Se o Senhor curar o meu filho de uma pedra do rim ou não curar, se o Senhor me guardar no campo missionário ou se acontecer alguma coisa, não importa. Há uma convicção, há uma entrega. Eu sou teu, o Senhor faz o que quiser da minha vida. Eu quero morrer para mim e viver para o Senhor. Eu quero esse relacionamento. Começa em mim, Deus. Começa nessa igreja. Começa nos nossos pastores, na vida da Maria Alice, do pastor Alexandre, na vida daqueles que compõem a liderança. Começa em nós esse quebrantamento. Que se quebre a dura cerviz. Que se quebre, Senhor Deus, e que haja um quebrantamento. Que haja uma entrega. Uma entrega total, uma entrega plena. Que o Senhor faça o que o Senhor quiser das nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há um tempo novo se aproximando, igreja. Amém. A transformação que a gente quer, ela vai acontecer. Amém. Agora, quantos vão fazer parte dessa transformação? Quantos vão ser transformados junto com a transformação da igreja? Quantos vão pagar um preço? Quantos vão orar, como o Léo falou? Quantos vão chorar? Quantos vão se entregar? Quantos vão perdoar? Essa igreja será transformada quando nós formos transformados através do nosso contato com essa sala do trono, com a glória dele, no relacionamento que temos com ele, no relacionamento que ele tem conosco. Amém? Em nome de Jesus. Há um banquete nesse lugar.
Amém. Se alimente, coma, porque não é porque alguém, não é, é porque Ele está aqui, Ele não desistiu de nós. Amém. Ele não desistiu da comunidade, Ele não desistiu de nós, pastor. Glória a Deus. Vai acontecer, Amém. mas a gente precisa tomar uma postura. Amém?